Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com a galera do nono A e B, do Centro de Estudos Jonox, nono ano, e a gente vai falar hoje sobre orações subordinadas substantivas, certo? Algo que para eles não é novidade, por isso vai ser uma revisão, porém, uma revisão com aprofundamento, certo? Então, esse é o tema da nossa aula hoje. Nós já tivemos a oportunidade, né, aqui mesmo nesse tempo de videoaulas, de nós falarmos sobre conjunções, certo? E que as conjunções, na verdade, elas são apenas, a classificação das conjunções são apenas um reflexo da estrutura do período em que elas se encontram, ok? Já tivemos a oportunidade de revisar de forma bem superficial as diferenças entre as orações subordinadas, né? Quando a gente falou da substantiva, rapidamente, da adverbial, rapidamente, ok? E da adjetiva na última aula com mais profundidade, certo? E aí agora a gente vai revisar as substantivas, uma revisão porque eles já viram esse conteúdo antes, em um ano anterior, mas a gente vai dar de uma forma um pouco mais aprofundada. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que toda oração substantiva, ela é introduzida por um pronome, ela é introduzida por um pronome não, por uma conjunção integrante, tá? Então, as conjunções integrantes são que e se. Tá? Agora dá uma segurada no chat porque isso me distrai. Então, as conjunções que e se são as únicas duas conjunções que a gente tem que funcionam como conjunções integrantes. Tá? Em outros raríssimos casos, você tem outros tipos de palavras introduzindo orações substantivas, mas a gente vai deixar isso para uma oportunidade, né, mais adiante, de repente no ensino médio, quando vocês vão no segundo ano ver esse conteúdo de novo com um pouco mais de aprofundamento. Por agora, né, para o nono ano é suficiente vocês entenderem que a oração subordinada substantiva ela vai ser introduzida por aquele pronome, perdão, por aquela conjunção integrante, certo? O que ou o se. Lembrando que uma característica da conjunção integrante é justamente o fato de que quando você tira a subordinada, certo? Quando você retira a oração subordinada, a principal fica incompleta, tá? Isso é uma característica própria das substantivas, justamente por isso é que a conjunção que as une recebe esse nome de conjunção integrante. Lembra? A ideia do integrar, do juntar, tá? Então, essa daí isso daí é aquilo que une, né? Que introduz uma oração substantiva, tá? Eu peço mais uma vez que vocês reservem o chat apenas para fazer perguntas, ok? Referentes à aula. Então, tá? Então, a gente vai falar agora, né, com um pouco mais de aprofundamento do que em relação à aula anterior. Ai, meu pai. Gente, bora reservar o chat só para perguntas, tá? Me ajudem, senão a aula não caminha, tá? Então, beleza. Então, seguindo aqui, tá? Classificação das orações substantivas. Eu vou esconder a gente aqui, tá? Para ficar mais simples. E aí, mais fácil também de você enxergar. Então, observa aí, tá? Quais são... É esse slide aí que eu gostaria que vocês copiassem, tá? Quais são os 6 tipos de orações subordinadas substantivas, tá? São essas 6 aqui, tá ok? Deixem uma linha entre uma e outra, tá? E copiem desse jeito que está aí. As 3 primeiras para o lado esquerdo e as 3 últimas para o lado direito, tá? Então, deixa uma linha entre cada uma. Então, basicamente, você percebe aqui que na hora de você classificar as orações substantivas, o que você vai levar em conta no último nível de classificação, porque presta atenção, são 3 níveis de classificação. Você chama de oração aquela estrutura, porque é uma estrutura que gira em torno de um verbo, então é uma oração. Beleza. Aí, na hora de classificar, você tem 3 níveis. Primeiro, você chama a oração de oração subordinada.
Por que subordinada? Porque é uma estrutura dependente da outra. A gente já viu isso nas aulas passadas, certo? Sem a principal, a subordinada não existe. Beleza. Depois você diz que ela é substantiva. Por que ela é substantiva? Porque ela tem valor de substantivo. Você consegue trocar a oração por um substantivo correspondente ou por uma palavra que tenha o valor, que tenha a função de um substantivo, né? Por exemplo, um pronome demonstrativo, um pronome definido, como por exemplo, algo, isso, aquilo, esse, tá? E, finalmente, no terceiro nível, você vai dizer se essa oração, que é subordinada, porque é dependente, que é substantiva, porque tem valor de substantivo, você vai dizer se ela é subjetiva, se ela é objetiva direta, se ela é objetiva indireta, se ela é predicativa, se ela é completiva nominal ou se ela é positiva. Ou seja, no primeiro nível, você classifica a estrutura. Você classifica em termos de estrutura. Ah, é coordenada ou é subordinada? Ah, é subordinada. A estrutura é dependente. Tá? No segundo nível, você classifica o valor morfológico daquela oração, certo? Então, é um substantivo, tá? E, por último, no último nível, o que você vai classificar? Você vai classificar a oração em relação à função sintática que ela exerce em relação à oração principal. Então, se você prestar atenção aqui, sujeito, objeto direto, tá? Deixa eu voltar a aparecer aqui, para ser mais enfático. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto são 6 funções sintáticas que um substantivo assume. Então, veja, como é que funciona essa questão da taxonomia das orações, da classificação das orações. Você primeiro diz que a oração é subordinada. O que isso significa? O que você está classificando quando você chama uma oração de subordinada? Você está classificando a estrutura dela. É uma estrutura dependente. Depois você chama essa oração de substantiva. O que você está classificando quando você chama essa oração subordinada de substantiva? Você está mostrando, né, qual é o valor que ela assume. Não é um valor de advérbio, não é um valor de adjetivo, é um valor de substantivo. Você troca por substantivo ou por palavras equivalentes. Você não consegue trocar por adjetivo, você não consegue trocar por advérbio. E, por último, quando você chama essa oração subordinada substantiva de oração subordinada substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, apositiva, tá? Por último, o que você está dizendo é qual é a função sintática que aquela oração assume em relação à oração principal. Então, são 3 níveis de classificação. O primeiro vai se ocupar com a estrutura, o segundo com o valor e o terceiro com a função sintática. Por isso que a classificação completa tem aqueles nomes gigantescos. Porque são 3 coisas que estão sendo ditas a respeito dessa oração. Primeira, ela é dependente. Segunda, ela é um substantivo. Ela é um substantivo que virou oração, certo? E terceira, ela tem uma função sintática em relação à oração principal. Ok? E aí, se você observar as 6 funções sintáticas que estão aqui, não por acaso, não por coincidência, né, por uma questão lógica, as 6 funções são funções que o substantivo pode assumir numa frase, numa oração. Ok? Então, vamos lá. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Particularmente, como é que eu trabalho quando o assunto é taxonomia? Tá? Essas questões que a gente tem que precisar classificar, os termos e tudo mais, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro ver o que ela não é. É assim que eu gosto de trabalhar, certo? Eu espero que seja algo proveitoso para vocês também. O que eu quero dizer com isso? Antes de você ficar batendo cabeça, pensando o que a oração é, tá? Acompanha e tenta entender primeiro o que você pode descartar. Porque no caminho que você precisa percorrer para chegar até a classificação final, fica muito mais fácil se você for tirando do caminho aquilo que não aproveita, aquilo que não é. No final, você vai tirar tudo que não é e só vai sobrar o quê? Aquilo que é. Entende? Tá? Então, acompanha aqui comigo. Tá? Que nesse esquema, vou me esconder aqui de novo, você precisa entender o seguinte. A subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta, essas 3, elas têm em comum algo que as outras 3 não têm,
certo? As três, você facilmente identifica esses três tipos de orações substantivas, porque esses três tipos aqui, eles sempre vão estar ligados ao verbo da oração principal, tá? Então, esses três que estão aqui sempre estarão ligados ao verbo da oração principal. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que se eu tiver uma oração que eu já vi que é subordinada, que eu já vi que é substantivo, e essa oração não está ligada ao verbo, ela não está acompanhando o verbo de alguma forma, tá? Significa dizer, então, que ela não vai ser nenhuma dessas três. Vocês estão entendendo? Ela não vai poder ser considerada nenhuma dessas três. Por quê? Porque essas três se ligam ao verbo. E isso faz todo sentido. Por quê? Porque se a subjetiva tem valor de sujeito, a função sintática dela é de sujeito, vamos lá, o que o sujeito faz? O sujeito ele se liga a qual termo na oração? Ao predicado, não é? Ou seja, ao verbo. Inclusive, verbo e sujeito concordam, certo? Em número e pessoa. Não necessariamente no caso da oração, mas para você ver que o sujeito é uma entidade que está ligada, que se liga, né, ao verbo. O objeto direto e o objeto indireto, então, nem se fala. Óbvio, tá? Um objeto é um complemento de um verbo transitivo. Então, é claro que uma oração que tem valor de objeto direto ou uma oração que tem valor sintático de objeto indireto, portanto, objetiva direta e objetiva indireta, é óbvio que elas também estarão ligadas ao verbo. Então, faz todo sentido isso daí. Então, você rápido identifica, pelo menos você começa com seis possibilidades. Mais rápido você exclui três e sobra só três para você analisar se você tiver noção disso daqui. Que a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta se ligam ao verbo da oração principal. Tá? Enquanto que a predicativa, a completiva nominal e a apositiva, elas vão se ligar a um nome presente na oração principal. Olha só a diferença, né? Então, veja, isso também faz todo sentido. Por quê? Porque o predicativo do sujeito, como o próprio nome indica, olha lá, tá? Ele dá uma informação sobre o sujeito. Então, sujeito é um nome, certo? Ele tem como núcleo um nome, um substantivo. Então, o que o predicativo, o que você vai ter aqui? Você vai ter uma situação em que a oração, certo? Vai ser subordinada, porque ela vai ser dependente, ela vai ser substantiva, porque ela vai ter valor de substantivo, mas ela vai ser predicativa por quê? Porque ela vai estar ligada ao sujeito do verbo da oração principal. Certo? Tá? A completiva nominal também faz todo sentido. Ora, a completiva nominal representa a função sintática do complemento nominal. E o que o complemento nominal faz? Ele completa o sentido de um nome. Então, óbvio, tá? Ele vai se ligar, essa oração vai se ligar a um nome que vai estar na oração principal. E o aposto, vocês sabem, né? Ele dá uma informação a mais sobre um substantivo, então ele também vai estar ligado ao nome da oração principal. Tá? Então veja como as coisas começam a ficar mais claras aqui, mais fáceis na hora que você tiver de classificar uma oração substantiva. Por quê? Porque você tem 6 possibilidades aqui, certo? Putz, ao invés de você ficar tentando ver o que ela é, começa vendo o que ela não é. Eu estou vendo que essa estrutura está ligada ao verbo. Ei, se está ligado ao verbo, então eu já sei que não pode ser predicativa, não pode ser completiva e nem pode ser apositiva. Porque essas três se ligam a nome, não a verbo. Entende? Então você já começa a excluir aí. Fora o fato de que algumas dessas orações aqui, dessas classificações, têm particularidades, né? Tem propriedades, tem singularidades, vamos dizer assim, tem características próprias, exclusivas, tá? Então, já para te ajudar, sendo ainda mais prático, tá? Se você perceber que o verbo da oração principal é um verbo de ligação, você já exclui 4 coisas aí, você só vai trabalhar com a subjetiva e a predicativa. Tá? Se o verbo da oração principal for o verbo de ligação, você já exclui o resto e trabalha só com essas duas aí. Tá? Se você perceber um sinal de pontuação separando as orações como 2 pontos, né? Às vezes um travessão, você já pode esperar aí uma positiva, porque a positiva ela tem essa característica própria de ser marcada com essa pontuação, né? Que as demais não têm. Então ainda tem alguns outros macetes mais particulares, vamos dizer, de cada um, que a gente pode usar e que vocês vão ver depois comigo, certo?
Então, basicamente, agora, por enquanto, que eu quero que vocês entendam, que eu posso começar a minha classificação vendo a qual palavra da oração principal a minha oração substantiva está ligada. Se for um verbo, descarta logo, predicativa, completiva e apositiva, porque essas três se ligam ao nome. Se a oração, entretanto, estiver ligada a um nome e não a um verbo, você já descarta o quê? Subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta, porque essas três se ligam a verbo. Entenderam? Então, você descarta, você tira da jogada da análise e fica só com as três que você vai ficar mais simples de analisar. É melhor analisar entre três uma coisa do que entre seis. Entendem? Tá? Então, vamos lá. Olha só a primeira situação aí. É importante que todos venham. É importante que todos venham. Tá? Eu já vou explicar para vocês, com calma, por que cada uma dessas que eu coloquei aqui se classifica do jeito que eu coloquei aqui no slide, tá? Por enquanto, apenas vejam exemplos de cada uma, tá? Quando eu digo é importante que todos venham, esse que todos venham, tá? Primeiro, é uma oração porque tem verbo, certo? Segundo, é subordinada porque ela não consegue ficar sozinha, ela depende da estrutura da primeira, da principal. E ela vai ser uma oração subordinada substantiva por quê? Porque ela tem valor de substantivo. Eu consigo trocar essa oração de azul aí por um substantivo ou uma palavra equivalente, mantendo o mesmo sentido original da frase. E por último, ela vai ser substantiva subjetiva, por quê? Porque você precisa perceber que esse que todos venham é o sujeito do verbo é. Quando eu digo é importante, alguma coisa é importante. E o que é importante? Que todos venham. Então, isso é o sujeito do verbo, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Um exemplo aí de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? O estudo revelou que a vacina é eficaz. Perceba, é uma oração porque tem verbo, é subordinada porque ela depende da estrutura da primeira, é substantiva porque ela tem valor de substantivo, a gente vai ver daqui a pouco, e como ela completa o sentido do verbo revelar, presta atenção que ela está ligada ao verbo revelar. Tá? Então, essa oração, você pode até não saber ainda o que ela é, mas uma coisa você pode dizer, o que ela não é. Ela não vai ser predicativa, ela não vai ser completiva nominal e não vai ser apositiva. Porque o termo que a vacina é eficaz está ligado ao verbo revelar. Está junto do verbo revelar. Ok? Então, se é um verbo, não pode ser nenhuma dessas três. A gente vai ver com mais calma daqui a pouco que ela é objetiva direta. Tá? Um exemplo de objetiva indireta. Meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje. É uma oração, porque tem um verbo. É subordinada, porque depende da estrutura da primeira. É substantiva, porque facilmente você troca por um substantivo, a gente vai ver daqui a pouco. E está ligada ao verbo esquecer, não é verdade? Então, você pode até não dizer ainda o que ela é, mas você já pode dizer o que ela não é. Ela não vai ser predicativa, ela não vai ser completiva e não vai ser apositiva, porque está ligada ao verbo esquecer. Então, se está ligado ao verbo esquecer, só pode ser uma dessas três aí, tá? Aí a questão é, professor, uma vez que eu já identifiquei que a oração com a qual estou trabalhando é uma dessas três, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. Como fazer agora a diferença entre as três? Eu já descartei as outras três, sobraram três, as três primeiras. Como é que eu faço a diferença entre elas três? Simples, tá? Quando você diz assim, o estudo revelou que a vacina é eficaz. Revelou já não tem um sujeito aí? Vai lá, ativa o microfone e diz para mim qual é o sujeito do verbo revelou. O estudo. O estudo. Perfeito. Ora, pensa comigo, é uma questão de lógica, tá, gente? É pura lógica aqui. Se o verbo da oração principal, que é o verbo revelar, já tem um sujeito, já está lá o sujeito. Existe a possibilidade de um mesmo verbo ter mais de um sujeito? Não. Então, já tem nessa oração principal o S e o V. O sujeito é o estudo e o verbo é revelou. O V é revelou. Então, tem S e tem V. O que está faltando, gente? S, V, O. Certo? Então, eu posso logo descartar a subjetiva nesse caso, por quê? Porque o verbo revelar já tem um sujeito. Ora, se ele já tem um sujeito,
Então, a oração subordinada que está vindo aí não pode mais ter função de sujeito. Ele já tem o sujeito dele, então só sobra o objeto. E aí você só vai ter que avaliar se é direto ou indireto, se tem preposição ou não antes da conjunção integrante. Olha como ficou fácil, tá? A mesma coisa aqui embaixo. Meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje, tá? Se você prestar atenção, o verbo esqueceu aqui já tem um sujeito. O sujeito dele é o quê? Meu pai. Meu pai é o sujeito desse verbo. Ora, se esse verbo já tem um sujeito, tá? O que essa oração subordinada não pode mais ser? Ela não pode mais ser subjetiva. Ela não pode ter função de sujeito para o verbo, porque o verbo já está com o sujeito dele lá na oração principal. Então, só sobra para eu analisar entre o objeto direto e o objeto indireto. E aí, por que eu vou classificar como objeto indireto? Porque eu tenho uma preposição aqui logo depois. Quem se esquece de algo. No caso, o pagamento de hoje. Tá? De que o pagamento era hoje. Percebe? Tá? Então, fica muito mais fácil quando você vai tirando do caminho o que não é, descartando, e aí depois só sobra entre duas ou até mesmo uma, que é a resposta final. Tá? Continuando aqui, olha só o exemplo. Um exemplo de predicativa. O problema é que ninguém se interessou realmente. Tá? Como eu disse para você, quando você tiver um verbo de ligação, você já pode excluir todas as outras quatro e ficar apenas com a subjetiva e a predicativa. Tá? Percebe que lá em cima é importante que todos venham, o é verbo de ligação. E aqui embaixo, o problema também é verbo de ligação. Como é que você vai definir se é subjetiva ou se é predicativa do sujeito? Simples. Você vai ver novamente, o que a oração principal já tem. Então vamos lá. Quando eu digo, o problema é. Qual é a função sintática de problema? O problema para o verbo é sujeito. Certo? Qual é o sujeito do verbo é aí, do verbo de ligação é? O sujeito aí é o problema. O problema, S, é, V, esse. O problema é esse. O problema é sujeito. Ora, se esse verbo de ligação já tem um sujeito, tá? Qual é a estrutura de uma oração quando eu tenho um verbo de ligação? S, sujeito, verbo de ligação, e depois do verbo de ligação, o predicativo, não é isso? Então, sujeito, verbo e predicativo. Essa é a ordem. Se eu já tenho o sujeito e já tenho o verbo, o que está faltando só? Só está faltando o predicativo, não é isso? Então, é óbvio que essa oração que está vindo aí depois, ela tem função de predicativo, então ela vai ser predicativa. Tá? A mesma coisa você vai fazer aqui com complemento nominal. Vamos lá. Eu tenho medo de que ele vença o jogo. De que ele vença o jogo, perceba, está ligado à palavra medo. Eu tenho medo. De quê? De que ele vença o jogo. Então, esse de que ele vença o jogo está ligado à palavra medo. Ora, se está ligado à palavra medo, tá? Então, e medo é um nome, então você já descarta, você pode até ainda não saber o que essa oração é, mas você já pode dizer alguma coisa sobre o que ela não é. Ela não vai poder ser subjetiva, ela não vai poder ser objetiva direta, e ela também não vai poder ser objetiva indireta, como muitas pessoas se confundem na prova por causa da preposição. Por que não é objetiva indireta? Porque ela não está ligada a verbo. Ela está ligada a um nome, medo. Então você descarta as três primeiras, que são aquelas que vêm ligadas a verbo. Tá? E aí o que acontece? Só sobram três. Ou essa oração, então, vai ser predicativa, ou completiva, ou apositiva. Tá? Predicativa não vai poder ser, porque não tem verbo de ligação aí, nessa oração. O verbo da oração principal não é de ligação. Então, exclui a predicativa. Também não tem a pontuação própria, né, característica da apositiva. Sobrou, então, o quê? Só uma. Justamente aquilo que ela é, a completiva nominal. Certo? Porque completa o sentido do nome medo. Quem tem medo de algo. Que algo é esse? De que ele vence o jogo. Entenderam? Então, uma forma muito bacana de você classificar as orações é ir pensando, ir raciocinando acerca do que essas orações não são, primeiro. E aí, tá? Você vai ver aquilo que, no final, vai sobrar só aquilo que ela é, tá? Professor, aquela tabela serve nessas ocasiões? Olha, eu diria que ela não serve. Por quê? Porque aquela tabela, ela foi criada para você fazer a diferença entre adjunto e complemento. Só que não existe uma oração subordinada substantiva adjuntiva adnominal, certo? Ou seja, você não tem aí
o adjunto adnominal, até porque o adjunto adnominal, ele geralmente é formado por um adjetivo, certo? Então, se a gente tivesse que ter uma oração adjuntiva adnominal, entre aspas, seriam as orações adjetivas, seriam as orações adjetivas e não as substantivas, certo? Entra aqui. Beleza. Seguindo aí. Eu consegui. Agora deixar o microfone no mudo. Como exemplo de apositiva, então, todos sabiam a verdade, que ele trapaceado, tá? Então, perceba aí que a gente tem aquela pontuação bem característica do aposto, né? Que no caso aqui são os 2 pontos. Todos sabiam a verdade. E aí, a apositiva é o único tipo de oração que vai fazer exceção àquela regrinha de que a substantiva, sem a subordinada, né? Sem a subordinada substantiva, a oração principal fica incompleta, tá? A positiva é a única que vai ficar completa. Se eu tirar a positiva, a principal vai ficar completa, mas é a única na relação das orações substantivas, ok? Tá? E aí, seguindo aqui para ser mais específico, tá? Como eu disse para vocês, vamos analisar aqui rapidinho. É importante que todos venham, tá? Vamos lá. Eu já sei que ela é subordinada, eu já sei, e vocês têm que saber isso porque eu já ensinei como ver se a oração é subordinada, baixa a estrutura, né? O meu objetivo é que vocês já consigam perceber isso sem precisar baixar a estrutura. Mas veja, é subordinada e eu já sei que ela é substantiva. Como é que eu sei que ela é substantiva? Porque eu troco por um substantivo. Quer ver? É importante que todos venham. Como é que eu posso falar a mesma coisa, tirando a oração e colocando no lugar um substantivo que guarde o mesmo sentido? É importante a sua vinda. Ó, é importante que todos venham, é importante a sua vinda, ou então é importante a vinda de todos. Percebe? Então, eu facilmente troco por um substantivo. Então, essa oração realmente tem valor de substantivo. Agora, só me resta saber, tá? O que que estão me perguntando aqui sobre o slide anterior, né? Se não fica completa, eu tenho medo. Não fica, porque quem tem medo de algo. São coisas totalmente diferentes eu dizer, e a gente conversou sobre isso em sala de aula. São coisas totalmente diferentes eu falar, por exemplo, eu tenho medo de altura e eu tenho medo. Se você chega do nada, sem nenhum contexto anterior e diz assim, gente, olha, eu tenho medo, tá? O máximo que você vai poder, as pessoas vão poder entender é que você está dizendo que você sente medo, ou seja, que você, como todo ser humano, certo, é passível de sentir medo, que você tem essa, entre aspas, habilidade ou capacidade de sentir medo. Você sente medo, entendeu? E não é esse o sentido original da frase, quando você diz que você tem medo de alguma coisa, tá? Se você chegar comigo e dizer assim, professor, eu tenho medo. Aí eu vou bater palma para te dizer, parabéns, você é, né, um ser humano, como todos os outros, que também sentem medo, certo? Todo mundo tem medo e o medo é, inclusive, um mecanismo de defesa, tá? Beleza. Então, olha lá. Essa oração é importante a sua vinda, não está na ordem direta. Coloca na ordem direta. O que você vai ter? Você vai ter a sua vinda é importante, ou a vinda de todos é importante. O que aconteceu? Eu percebo facilmente que essa estrutura que eu coloquei aqui, tá? É uma estrutura que tem função de sujeito. É por isso que é assim que você prova, é assim que você mostra que essa oração, de fato, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela tem função de sujeito, tá? Presta atenção que você vai rapidinho excluir as outras, porque quando você diz é importante que todos venham, perceba que esse que todos venham está ligado a o é importante. É o assunto sobre o qual eu estou dando a informação de que é importante. Algo é importante. Então, você já exclui aí a predicativa, você exclui aí a completiva, você exclui aí a positiva, tá? Todas as outras que não são ligadas ao verbo. Só que se você for ainda mais perspicaz, você vai perceber que esse verbo é verbo de ligação. E o que foi que eu te falei? Quando você tiver verbo de ligação, exclui logo todas as 4 e fica só com a subjetiva e a predicativa. Né? E aí o que você percebe?
que o que já existe nessa oração principal é o predicativo. Quando eu digo algo é importante, o importante é o predicativo para o algo. Então está faltando aí só o sujeito, o algo. O que é importante? É importante alguma coisa, mas que coisa é essa? Está faltando essa coisa. Essa coisa justamente é a oração subordinada, que é justamente o sujeito. Então, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Certo? Olha o próximo exemplo aí. O estudo revelou que a vacina é eficaz. Facilmente, eu troco isso daí por o estudo revelou a eficácia da vacina. Percebe? É a mesma coisa. É a mesma informação. E aí, o que eu percebo? Que a eficácia da vacina, ou que a vacina é eficaz, está ligada ao verbo, não é? Está ligada ao verbo revelou. Então, eu já excluo completiva, já excluo a positiva e já excluo predicativa. Vocês podem olhar aí no que vocês copiaram, tá? Não, esse aí não precisa copiar, tá? E aí o que acontece? Só sobra a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta. Só que você não vai mais poder classificar como subjetiva essa oração porque revelou já tem sujeito, o estudo. Então não faz sentido que a oração que está vindo depois tenha a função de sujeito. O sujeito já existe para o verbo. Sobrou então o quê? Só objetiva direta e objetiva indireta. Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente verificar se o verbo está pedindo preposição aí ou não. O estudo revelou. Quem revela, revela alguma coisa, sem preposição. Então, essa oração vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? Olha a próxima aí. Meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje. Tá? Eu percebo que esse de que o pagamento era hoje está ligado ao verbo esquecer. Tá? Então, se está ligado ao verbo esquecer, está ligado a um verbo, o que vai acontecer? Eu já excluo daí a predicativa, já excluo a completiva e a positiva, porque elas se ligam ao nome. Essa daqui está ligada ao verbo, certo? E aí sobra só 3 para mim. Ou ela vai ser subjetiva, ou objetiva direta, ou objetiva indireta. Só que por que eu já vou excluir também a subjetiva da jogada? Porque o verbo esquecer, na oração principal, ele já tem um sujeito. O sujeito aí é meu pai, certo? Ora, se o verbo já tem um sujeito, a oração subordinada que está vindo depois dele não pode mais ser subjetiva, não pode mais ser o sujeito dele, já tem um sujeito. Só sobrou então o quê? A objetiva direta e a objetiva indireta. E aí o que eu vou ter que avaliar apenas? Se está vindo com preposição ou não. Simples. E aí eu vejo que a preposição está aí. Quem se esquece de algo. Tá? Então, você pode facilmente trocar isso daí por um substantivo. Ó, meu pai se esqueceu do pagamento de hoje. Tá? O que prova que a oração é substantiva. E como eu vi aqui, fazendo o macetezinho da análise, ela tem função de objeto indireto, ela vai ser, portanto, uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida por enquanto? Não, né? Então, para a gente não ficar devendo nada, o que vai acontecer? A gente vai encerrar esse tempo agora, certo? E aí, para eu falar com vocês com calma das outras 3, certo? Igual como eu fiz agora com as 3 primeiras, tá? A gente vai encerrar essa aula agora. E aí eu vou abrir outro link para vocês entrarem já, sem intervalo mesmo, rapidinho, para a gente poder gravar um segundo momento, para a gente não ficar devendo nada nesse final de semana, tá ok? Então, você que está vendo depois, tá? Esse vídeo já no canal, eu espero que tenha sido proveitoso para você, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aí. Não deixa de se inscrever e não esquece de deixar um like aí para a gente ganhar um pouco mais de visibilidade, né, na plataforma, tá bom? Compartilha também com outros colegas que porventura estejam com dificuldade nessa matéria. Eu sei que esse assunto é um pouco indigesto, mas ele é necessário e eu acho que desse jeito fica um pouco mais fácil de você entender, ok? Valeu, um beijo do Magno, a gente se encontra daqui a pouco. Tchau.